Bom dia, pessoal. Tudo bem? Oi, Júlia, bom dia. Como estão? Bom dia, Ana Laura. Bom dia, Poliana. Bom dia, todo mundo. Já leram o livro? Bom dia, Diego. Tudo bem, e você? Vamos lá, hein, pessoal? Não deixar de fazer a prova sexta-feira, hein? Na próxima semana já começa a P2. A nossa P2 vai ser no dia 27, tá? E vocês vão receber o conteúdo, tá? Da P2. Tá? Eu vou passar para a Joyce e ela passa para vocês. Bom dia, Samuel. Bom dia, Vitória. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Vamos lá, então, abrir a apostila aí na página 260. Pronto? Bom dia, Ítalo. Então, o pessoal que está entrando agora, ó, prova do livro, sexta-feira, certo? Não deixem de fazer a prova, não esqueçam de fazer a prova. Bom dia, Henrique. A gente está aí já na reta final, ok? Nosso último ano juntos, né? Com o ano que vem não sou eu com vocês. O ano que vem muda, professor de português. Então, nosso último ano, né? E a gente nem, como se diz, né? Esse ano a gente mal teve contato. É, Samuel, se não ficar de recuperação, 2 semanas, né? 2, 3. Então vamos lá, pessoal, abrindo a apostila aí, tá? Que eu já vou começar. Então vamos lá. Vou fechar o chat. Quem entrar depois, coloca o nome, não tem problema. É o último, Thiago. Aí o ano que vem é a sua mãe que vai ser a professora. Claro que vou, Poliana. Já dá saudade não sendo presencial, né? A gente sempre sente falta. Bom dia, Maria Eduarda. Eu quero ver se alguém vai sentir falta, se vai lá no 7º ano, me fazer uma visita, né? Que vocês vão estar lá no 8º, só quero ver. Então, por favor. Vamos lá, então. Vou fechar aqui. Vou esperar, viu, dona Mariana? Poliana, Mariana, só quero ver. Depois passa perto da gente, nem lembra. Ah, nem lembro. Quem que é aquele ali? Não sei. Não sei quem é. Tô brincando, tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar. Pronto.
Então, vamos lá. Página 260. Nós vamos falar sobre verbos defectivos e verbos abundantes, tá? Então, nós vimos aí em módulos anteriores, né? A evolução pode ser estendida, entre outros conceitos, como um processo de transformação, né? Então, a evolução é sempre um processo de transformação, né? A gente fala assim, quando a pessoa evolui, né? Ela sofreu um processo aí de transformação, né? Há uma evolução, né? Há uma melhora. Então, para a gente tornar esse conceito mais, né, claro, né, pense na maneira. Peraí, deixa eu só aceitar aqui, que tem pessoal entrando. Pronto. Como temos consumido produtos e serviços, né? Como isso tem mudado ao longo dos anos. Então, ao longo dos anos, né, as coisas têm evoluído, né? Se voltarmos lá na década de 80, vocês não são da década de 80, né? Eu nasci na década de 80, né? Então eu peguei uma parte ali da década de 80 quando eu era criança, né? Os pais de vocês também. Ah, então era muito diferente, né? Então, quem nasceu nessa época, década de 80, década de 90, né, e até o começo aí dos anos 2000, e quem nasceu antes disso, então, principalmente, né, pode ver assim como que as coisas mudaram, né? Como que tudo mudou. As maneiras de consumir de antes são bem diferentes, né, das formas de hoje. Há tempos atrás, né, nem havia internet, tá? Depois, quando a internet surgiu, ela estava longe de ser popular como ela é agora, né? Quando ela surgiu, era internet de escada, né? Então, o telefone, né? O pessoal que tem um telefone fixo, né? A gente fala telefone fixo. A internet de escada, a gente conectava, a gente tirava lá o cabinho, lá o fio do telefone, conectava do computador, tinha que ficar esperando, fazer um barulhinho lá para conectar, né? Aí se alguém tentasse ligar na casa, ficava ocupado. Então, e gastava também telefone. Então, assim, o pessoal geralmente conectava depois da meia-noite, porque aí a gente era pulso, né, telefônico que falava que era cobrado, tá? Então as coisas se modernizaram muito de hoje, de muitos anos para cá, e de cada ano para cá a coisa vem, né, ficando cada vez mais moderna. Quando começaram os celulares, era um celular desse tamanho, um tijolão, né? Depois foi diminuindo, foram ficando mais modernos, né? Aí tinha aquele de flip, né? Que era o de abrir, que eu tive também. E depois veio o touchscreen, depois surgiu o WhatsApp, né? E a coisa foi se modernizando, certo? Então, antigamente, né? É, o ato de comprar podia ser dificultoso, muito difícil, porque as pessoas tinham que se deslocar até uma loja física. Então, se eu quisesse comprar um produto, né, a gente tinha que ir até uma loja física para comprar. Hoje, a gente pode comprar tudo pela internet, até fazer supermercado, né, pela internet, aí que eles entregam em casa, né. Muitas vezes, esse deslocamento, dependendo, tinha que ir para outra cidade também, porque às vezes não achava, né, que nem tipo shopping, né, cidades maiores. Então, tinha que se deslocar para ir até uma outra loja, tá, para comprar alguma coisa. Então, atualmente, essa dinâmica mudou, né? Hoje a gente adquire um produto muito fácil, né? Pode ser feito à distância, a gente compra coisas até de outro país, né? Por meio que da internet, tá? A gente também pode ver os comentários feitos por outros consumidores para ver se o produto é bom ou não, então eles vão avaliar. Então a gente pode fazer tudo isso, né? Ali no conforto de casa, pela internet, e receber esse produto, tá? Então, pela leitura do texto apresentado a seguir, nós vamos compreender melhor, né, a forma de analisar esse processo, como a tecnologia muda o comportamento do consumidor, tá? Então, deixa eu ver aí, ó, vou precisar uns 5 alunos aí para ler para mim, tá? Eu vou abrir o chat aqui, só um minutinho. Eu preciso no máximo aí de 5 alunos para ler este texto. Pronto. A Vitória Vargas, a Maria Eduarda, o Fino. Quem mais? Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três.
Quem mais vai ler aí? A Vitória Morelli. Pedro. Ok, então. Então, a Vitória Vargas, a Maria Eduarda, a Vitória Morelli e o Pedro. Beleza, então. Vou fechar aqui. Vamos, deixa eu ver quantos parágrafos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá, então. Vou abrir aqui, da Vitória. Bom dia, Vitória. Bom dia, sir. Tudo bem? Tudo bem? Bem, e você? Vou começar a ler. Pode ler os 3 primeiros, tá? Tá bom. Como a tecnologia muda o comportamento do consumidor. Jonathan Levy, professor de Stanford, especialista em tomada de decisões, defende que os dispositivos móveis transformaram os processos psicológicos. Jonathan Levy dedicou sua vida academia a estudar o processo de tomada de decisões. Professor da Universidade de Stanford, ele se concentra sobretudo no comportamento dos consumidores. O ex-presidente Barack Obama toma como base um dos estudos de Levy para justificar o fato de não ter variado muito as suas roupas durante o mandato. A lógica é simples. Como a energia de tomada de decisão é limitada, você só deve gastá-la com o que for importante. Essa é uma das diversas teorias envolvendo as escolhas. Levy compartilhou seus conhecimentos, em particular sobre tecnologia, no Festival de Cultura Empreendedora. Somos muito bons em fazer novas tecnologias, mas não tão bons em saber o que elas significam para as pessoas, defende o acadêmico. Certinho, obrigado, Vitória. De nada, senhor. Ora, Maria Eduarda. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo. Eu vou começar a ler. Pode ler os 3 próximos também, tá? Tá bom. Os celulares que dominaram a nossa vida não são apenas dispositivos. Ele explica. Esses aparelhos têm poder de influência, pois mudam a maneira como nos comunicamos. E não se trata apenas de uma questão de canal, mas da mensagem em si. Portanto, muda a conversa. O professor frisou o papel da experiência de usuário em mexer inconscientemente com os nossos sentimentos. Uma coisa que acontece com esses dispositivos é que você os toca com seus dedos e isso também muda a forma como processamos psicologicamente as informações. Tocar os dispositivos deslizando o dedo na tela é prazeroso. Essa experiência do usuário tem uma função importante nas compras do consumidor. Levy e sua equipe descobriram que usuários que utilizam o touchpad, em que você tem de deslizar o dedo, uma sensação prazerosa. No notebook, em vez de um mouse tradicional, tende a gastar mais com compras online. Certo, obrigado. De nada. Agora,
A Vitória Morelli lê os 2 próximos, vou abrir já aqui, e o Pedro lê os 2 últimos. Oi, Sor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo? Pode ler os 2 próximos aí. Outro exemplo, imagine 2 escalas de 0 a 10. Você tem de dar uma nota a um hotel, por exemplo. Em uma das escalas, você pode clicar diretamente em um número, na outra, tende a arrastar o cursor do 0 até o número desejado. Acredite ou não, o resultado poderia ser diferente em cada um dos casos, porque a experiência é diferente. Esses dispositivos eletrônicos, ele afirma também, permitem que as pessoas se expressem de uma forma diferente. Em um formulário dizem sim, pode significar clicar em um botão, e esses detalhes fazem diferença. Ele diz que qualquer pessoa que usa ou trabalha com tecnologia deve ter isso em mente. A tecnologia muda o processo psicológico e, quando você muda o processo psicológico, muda o comportamento do consumidor. Certo, obrigado, Vitória. De nada. Deixa eu abrir aqui para o Pedro. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Pedro, tudo bem? Tudo bem, vou começar a ler. Pode ler. O que faz diferença na tomada de decisão é a presença física, ou não, das pessoas em um mesmo ambiente. Um estudo de Leva diz que nós temos mais ideias quando trabalhamos presencialmente com outras pessoas. Por outro lado, tomamos decisões mais assertivas e sinceras se não temos de encarar os outros de frente. Em uma videoconferência, por exemplo. Apesar de tudo isso, Lavave desacredita que essas mudanças tecnológicas signifiquem que as pessoas tenham começado a fazer decisões ruins. Afinal, você teria de participar do princípio de que estavam tomando boas decisões antes. Certo, obrigado, Pedro. Por nada. Pronto. Então, vamos lá. Então, além da compreensão, né, de como o comportamento dos consumidores, né, evoluiu com o passar dos anos, sobretudo pelo aprimoramento das tecnologias, né, o texto que nós lemos serve como ponto de partida para o entendimento de outro assunto que se propõe aqui, né? Dessa vez, esse assunto está relacionado à gramática, né, que são o que nós vamos falar hoje, os verbos defectivos e os verbos abundantes, tá? O que é verbo defectivo, tá, pessoal? Quando aprendemos o básico, né, sobre classe verbal, entendemos que os verbos eles podem ser conjugados em modos, tempo e pessoas diferentes, tá? Então, modo, lembra? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Tempo, presente, o pretérito e o futuro. E as pessoas, né, diferentes, primeira, segunda e terceira pessoa, né, do singular ou do plural. Então, a gente conclui que para cada associação possível de modo, tempo e pessoa, há sempre uma forma verbal correspondente, né? Só que aí há uma inverdade, tá? O que se torna compreensível quando levamos em conta os chamados verbos defectivos. Então, o que são verbos defectivos, tá? Então, o que aqui quis dizer? Que quando a gente aprende lá o básico, né, da classe verbal, a gente acha que todo verbo ele vai ser conjugado, né? Em todo modo, em todo tempo, em todas as pessoas, né? Então, olha, o verbo tal vai poder ser conjugado no indicativo, no subjuntivo, no imperativo. Vai ser também conjugado no presente, lá no pretérito, né? No caso do indicativo e do subjuntivo, né? Do indicativo, né? Que tem mais de um pretérito, e também no futuro, né? E também em todas as pessoas. A gente acha que vai ser conjugado tudo certinho, né? Só que não é bem assim, né? Então, o que é verbo defectivo? Grifem aí, ó. Verbo defectivo é aquele que não é conjugado em todos os modos,
tempos ou pessoas, tá? Então, grifem isso aí que está dentro do quadrinho. Então, verbo defectivo é aquele que não vai ser, ele não pode ser conjugado em todos os modos, em todos os tempos ou em todas as pessoas, tá? Vai ter um modo ou um tempo ou pessoa que ele não pode ser conjugado. Um exemplo que nós vamos usar aqui, tá? É o verbo falir, tá? Que ele foi lá usado lá no enunciado criado no texto. Olha aqui, ó. Preciso diminuir as compras que faço pela internet, senão falirei, tá? A forma falirei, ela é aceita pela gramática normativa, né? Porém, tá? As outras formas, existem muitas formas para esse verbo, tá? Olha aqui para que fique mais claro. Ó, verbo falir, tá vendo aqui, ó? Presente do indicativo. Ó, eu tenho que primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Ele não é conjugado, tá? Na primeira, nem na segunda e nem na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, tá? Ele só é conjugado na primeira e na segunda pessoa do plural do presente do indicativo, ok? Então, aqui, ó, nessas outras pessoas aqui, ó, no presente do indicativo, ele não é conjugado, tá? Agora, no pretérito imperfeito, lá do indicativo, ele é conjugado em todas as pessoas. No perfeito, em todas as pessoas. No mais que perfeito, também. No futuro do presente, em todas. E no futuro do pretérito, em todas, tá? Então, no modo indicativo, lá no presente do modo indicativo, ele só é conjugado na primeira e na segunda pessoa do plural, tá? Então, ele é defectivo por quê? Porque ele não pode ser conjugado aqui, ó, nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira pessoa do presente do indicativo, né, do singular, e nem na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, certo? Lá no modo subjuntivo, ó, no presente ele não tem nenhuma conjugação, ele só vai ter no pretérito imperfeito e no futuro do subjuntivo, tá? Lá no imperativo, ele só é conjugado ali na segunda pessoa do plural, tá? Do imperativo afirmativo. No negativo, ele não é usado, tá? No gerúndio, ó, falindo, e no particípio, falido. Para onde você pode dizer, olha, o João está falindo, tá? Ok? Então, perceberam aqui, ó, ele não pode ser conjugado em alguns modos, em algumas pessoas. Então, ele é defectivo, tá? Em alguns tempos também. Observe que no presente indicativo, no imperativo afirmativo, a conjugação do verbo falir ocorre apenas em algumas pessoas, né? Lá no presente indicativo, primeiro e segundo do plural, e a segunda do plural do imperativo afirmativo. Já lá no presente do subjuntivo e no imperativo negativo, ele não é conjugado, ele não tem conjugação alguma, tá? Então, ele é um verbo defectivo, certo? Não é necessário memorizar essa tabela para saber quais formas do verbo falir são aceitáveis pela gramática ou não, tá? Para isso, basta lembrar que esse verbo somente apresenta formas arrisotônicas. O que é forma arrisotônica? Aquelas em que a tônica recai fora do radical da palavra. Então, olha aí, ó. Olha o esquema para a gente aprender isso melhor, ó. Falimos, ó, falimos, ok? Ó, a tônica da palavra, tá? Ó, aqui eu tenho o radical do verbo, ó. Tá vendo aqui, ó? Fale é o radical, certo? Forma verbal aceitável, ok? Então, ó, fali. Então, aqui é a tônica da palavra. O que é o radical? Radical é o morfema básico de uma palavra, né? Ela carrega, né, parte do vocábulo que carrega seu significado essencial. Lá no sexto ano a gente aprendeu, né? A achar o radical das palavras, tá? O verbo falir, entretanto, ele não é o único verbo defectivo, ó, nós temos muitos outros, ó. O verbo doer, o verbo reaver, o verbo feder, colorir, explodir, esculpir, demolir. Eu não falo, olha, eu dou, né? Quando eu falo eu dou, vem do verbo doar, tá? Eu dou meu dinheiro para a caridade.
aí é do verbo doar, tá? O verbo doer, eu não consigo conjugar na primeira pessoa, tá? O reaver também. Reaver é quando... Reaver é, vamos supor, né? Eu paguei lá uma quantia, né? Vamos supor que eu tenho uma conta para pagar. Foi me cobrado juros indevidos. Então, eu vou reaver, né? Aquela quantia vai ser devolvida para mim. Eu não falo na primeira pessoa, eu reavo, tá? No presente do indicativo. Eu fedo, eu coloro, eu explodo, tá? Então, esses verbos aqui são defectivos também, tá, pessoal? Eles não vão ser conjugados em algum modo, em algum tempo, em algumas pessoas, tá? Então, para vocês saberem mais, né, sobre os verbos, quais são os verbos defectivos, vocês vão entrar aqui no Explore Mais, ok? Vocês vão acessar aqui e aqui vocês vão se aprofundar, tá? Um pouquinho mais nos verbos defectivos. Então, o verbo defectivo é aquele que não vai ser conjugado, tá? Em alguns tempos, em alguns modos, em algumas pessoas, ok? Tranquilo até aí, pessoal? Deixa eu abrir aqui o chat, tá? Então, verbo defectivo é aqueles que não podem ser conjugados, tá? Em alguns tempos, em alguns modos, em algumas pessoas, ok? Tranquilo até aí? Beleza. Então, eu vou fechar. Ó, forma risotônica fala aqui, Pedro, ó. O que são formas isotônicas? São aquelas formas em que a tônica recai fora do radical da palavra, tá? Ela não vai estar incluída no radical da palavra. Falimos, tá? Tá vendo aqui, ó? Falir é o radical do verbo, tá? O mos é a tônica da palavra, tá? Ele não faz parte do radical, ele está fora do radical da palavra. Isso aí é uma forma risotônica, tá? Quando a tônica, a sílaba tônica, ela está fora do radical da palavra, certo? Ela não faz parte do radical, ok? Vou fechar aqui. E vamos lá saber o que é verbo abundante, tá? Então, ó, se o defectivo é aquele que não apresenta todas as formas na conjugação, né? O verbo abundante, quando a gente fala, olha, abundante é algo em abundância, né? Algo em excesso, certo? Então, o verbo abundante, ele tem mais de uma forma aceitável para certos valores de conjugação, tá? Isso se dá especialmente em se tratando de particípio, tá? Lembra do particípio terminado em ado e ido, tá? Só que não é só apenas nesse caso, tá? A conjugação do verbo haver, que nós vamos ver agora, vai comprovar isso, tá? Ó, primeira pessoa, eu hei, tu has, ele há, nós havemos ou nós hemos, tá vendo aqui, ó? Tenho duas formas, tá? Vós haveis ou eis, tá? E eles hão, ok? Olha, eu hei de tirar 10 na prova. Nós havemos de tirar 10 na prova. Ou nós hemos de tirar 10 na prova, tá? Então, repararam aqui, ó, que ele tem duas formas aqui na primeira pessoa e na segunda do singular, tá? E não foi usado no particípio, singular não, plural, perdão, tá? Então, na primeira e na segunda pessoa do plural, ele tem duas formas, tá? E não foi usado o particípio, tá? Mas, em grande parte das vezes, vai ser no particípio, ok? O verbo haver apresenta, né? O fato de ele apresentar essas duas formas para a primeira e segunda pessoa do plural é responsável por sua classificação como verbo abundante. Por quê? Eu tenho mais de uma forma, tá? Na primeira e na segunda ali do plural, tá? Aí, se eu tivesse só na primeira do plural, mais de uma forma, ele seria abundante, porque ele vai ter duas formas, mesmo que seja para uma pessoa só, tá? Então, grifem aí. Verbo abundante é aquele que apresenta mais de uma forma aceitável para parâmetros de conjugação equivalentes, tá? Então, ele vai ter mais de uma forma que seja aceitável para conjugação, ok?
ok? Seja na primeira, na segunda, na terceira do singular ou do plural, ok? Olha aqui uns exemplos que envolvem o particípio, né? Os exemplos mais frequentes. Muitos desses verbos apresentam particípio regular e irregular, tá? Então, ó, são abundantes, portanto, olha aqui, ó. Aqui eu tenho o verbo no infinitivo, que é a forma dele, né? Que a gente fala que é a forma normal do verbo no infinitivo. Olha, aceitar, tá? Então, o verbo aceitar, ele tem duas formas, no particípio regular e no particípio irregular, tá? Particípio regular, quando terminado em ado, em ido. Particípio regular e irregular, quando ele tem outra forma, tá? Então, ó, aceitado ou aceito. O verbo entregar, entregado e entregue. Ganhar, no regular, ganhado, e no irregular, ganho. O verbo limpar, no regular, limpado, e no irregular, limpo. O matar, no regular, particípio regular, eu falo matado, e no regular eu falo morto. Pagar, no regular, no particípio regular eu falo pagado, e no irregular eu falo pagou, tá? O que orienta o uso do particípio regular ou do irregular é o verbo auxiliar que vai acompanhar, tá? Então a gente tem uma regrinha aí, tá? Grifem aí, ó. Quando o verbo auxiliar, tá? Lembra do verbo auxiliar? Verbo auxiliar e verbo principal. Nós vamos ter isso quando nós tivermos uma locução verbal, tá? Lembra? Nós temos dois verbos fazendo papel de um só. Um auxiliar e o outro principal, tá? O verbo que vai estar no particípio, tá? Sempre vai ser o verbo principal e o que vai acompanhar ele vai ser o verbo auxiliar. Então, grifem aí, ó. Quando o verbo auxiliar é ter ou haver, emprega-se a forma regular do particípio, tá? Então, quando que eu vou usar o particípio regular? Quando o verbo auxiliar, que acompanhar o meu verbo no particípio, for o verbo ter e o verbo haver, certo? Quando que eu uso a forma irregular do particípio? Quando o verbo auxiliar for o verbo ser e o verbo estar. Ok? Então, grifem essa parte aí. Olha os exemplos, ó. Tá vendo aqui, ó? Ter pagado. Então, ó, ter e haver, particípio regular. Ser pago, tá? Eu uso o irregular, ok? Haver entregado e estar entregue, tá? Então, lembre-se sempre disso, ó. Ter e haver, eu uso o particípio regular. Ser e estar, eu uso o particípio irregular, ok? Certo? Opa. Dúvida aí, pessoal, nos verbos abundantes? Vou abrir o chat aqui. Então, vocês têm que saber, tá? Quando tiver o verbo ter e o verbo haver, como verbos auxiliares, o meu particípio vai ser no regular, terminado em ado e ido. Calma aí, Diego. Quando o meu verbo auxiliar for o ser e o estar, eu vou usar o particípio irregular, tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Bom dia, senhor, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Bem, tá bem. Ô, senhor, sobre o verbo abundante, ele, assim, ele apresenta mais de uma forma. E, então, o eu, rei, e tu, ras, ele, há. Eu, ei, Não... Diego, ei, verbo haver ali, eu, ei. Então, senhor, isso não é um verbo abundante, só é o verbo abundante nós havemos, vós havai? Não. Ó, volta, peraí, presta atenção, deixa eu voltar lá. Ó, o verbo haver, ele é abundante. Por que ele é abundante? Ó, aqui eu fui conjugando. Primeira pessoa, ele tem uma forma só. Segunda e terceira pessoa do singular, ele tem uma forma só. Chegou aqui na primeira pessoa e na segunda do plural, ele tem duas formas, tá? Portanto, o verbo haver, ele é abundante, tá? Tá, agora Isso aqui entendi. é a conjugação do verbo haver, Diego, tá? Uhum. Tudo isso aqui é a conjugação dele. Se ele tivesse duas formas, só aqui, ó, na primeira pessoa do plural,
ele seria abundante. Se ele tem duas formas de ser conjugado, tá? Em qualquer pessoa, ele é considerado abundante, tá? Beleza, senhor. Obrigado. Nada. Pessoal, alguma dúvida? Tá? Então, olha, o verbo, ele é classificado como abundante, tá? Vamos supor, a primeira pessoa lá do singular, ele teve duas formas para essa conjugação, então, ele é considerado abundante, tá? Dúvidas? O chat está aberto. Quando ela não fizer parte do radical, você vai achar o radical da palavra. Ó lá, falimos, o radical é fali. O mos não faz parte daquele radical, certo? Então, é uma forma risotônica, tá? Porque ele não faz parte do radical. Pessoal, abram aí na página 267 e 268, tá? Nós temos aí 3 minutinhos, dá tempo de fazermos aí algum exercício, tá? O restante fica de tarefa. Então, vamos lá. Ó, lá na página 267, vocês vão fazer para mim o 2 e o 3. Então, façam o 2 e o 3, tá? Por nada, Beatriz. Então, lá na página 267, façam o 2 e o 3 aí para mim. A gente já corrige antes de encerrar a aula. Acabou? Beleza. Quem for acabando, dá um ok aqui, que a gente já corrige, tá? Beleza. Podemos corrigir, então? A gente tem 2 minutinhos. Então, vamos lá. Relacione os itens a seguir, considerando a definição correta de cada tipo de verbo. Vocês vão colocar def para verbo defectivo e ab para abundante. Deixa eu ler, depois vocês coloquem resposta. Aquele que não é conjugado em todos os modos, tempos ou pessoas. Qual é? Defectivo, isso. Aquele que tem mais de uma forma aceitável para parâmetros de conjugação equivalentes. Abundante. Tá? Então, primeiro defectivo, segundo abundante. Ao conjugar o verbo extorquir, deve-se evitar a forma... Qual letra que é aí? Qual forma que eu devo evitar? Letra A, extorco. Não existe. Eu extorco. Tá? Beleza, pessoal? Então, o restante fica de tarefa, tá? Para a tarefa. Prova do livro, sexta-feira. Não deixem de fazer a prova, por favor, pessoal. Tá? A gente está na reta final aí já. Semana que vem começa a P2, tá? Eu vou passar o conteúdo hoje para a Joyce e ela já envia para vocês, tá? Beleza? Tchau. Bom final de semana, bom restinho de semana até segunda-feira. E boa prova na sexta, tá bom? Tchauzinho.